Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Hoje nós vamos falar sobre gestão. Gestão de pessoas, gestão financeira, todo tipo de gestão. Até porque o nosso convidado é uma pessoa que entende muito do assunto, é administrador por formação, é sócio proprietário da Clínica IRM, do Laboratório Pesquisa e da Vicali, bem novidade por aí, e é também diretor de eventos na ACIMAC. Provavelmente vocês já sabem de quem que eu estou falando. Anderson Luiz, mais conhecido como Andrinho em nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Andrinho. Obrigado, Ione. Obrigado, Giovana, de Jones. Obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado pela forma como você apresentou. Não vejo dessa forma, mas obrigado. Prazer estar aqui com vocês e para esse bate-papo bem bacana e descontraído. Pronto. Compondo a mesa temos Giovana Sampaio, advogada, empreendedora na Sinal Verde Turismo e consultora capacitar na ACIMAC. Também de Jones, empreendedor, advogado e sócio fundador West Matos e Novato Advocacia e também da Progenial Academy. Eu, Ione, consultora de imagem e estilo e sócia fundadora da Porfem. Vamos lá dar início ao nosso podcast. Andrinho, eu queria que você falasse para a gente um pouco onde você está hoje como empresário. Estou dentro de uma empresa que começou há 23 anos atrás, né? Como você acabou citando 3 empresas, uma delas que foi o Laboratório Pesquisa, foi fundada há 23 anos atrás, entre eu e minha esposa, que também é sócia proprietária, que a partir disso daí a gente veio com mais uma aquisição, que foi a compra no caso da IRM, que naquela ocasião era uma concorrente direta da gente, né? E proprietário que é amigo meu, e naquela ocasião ele viu-se a possibilidade de negociar a clínica e ele passou essa questão para a gente e a gente acabou negociando. Já estamos nessa segunda empresa e também, logo em seguida, também veio também a Vicali Transportes, que também é uma empresa do ramo de transportes. Essa daí é mais tranquila, de menor porte, ainda está em embrião, digamos assim. Vocês puderam sentir o nível do convidado de hoje, né? Andrinho, bacana. A gente já trocou várias ideias sobre as empresas e tudo. Todo mundo aqui conhece, né? Ione já, antes aqui, falando que já é cliente, paciente, né? E aí a gente quer saber como foi que você começou, assim, né? A sua história de vida como empresário, como empreendedor e enfim, agora o palco é seu, você pode contar como foi sua vida e até chegar onde você está hoje. Então, na verdade, eu comecei primeiramente na questão profissional mesmo, num supermercado Pai e Filho, de Luiz e de Zezito, que são 2 pessoas que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, inclusive até um agradecimento, que foi exatamente onde tudo começou. Foi exatamente, nesse emprego que foi arrumado, foi exatamente o primo de Ione, Zeinha, que é uma pessoa que, abaixo de Deus, digamos assim, devo muito a ele. E aí comecei trabalhando lá. De lá, eu comecei a namorar com Rubislene, que é minha esposa hoje. E aí, como ela é bioquímica, acabou vendo a possibilidade de montar um laboratório naquela época e enfim, montou. Ela me chamou, ela, naquela ocasião não estava tendo condições, porque ela trabalhava também no laboratório municipal, né, no município, tendo condições de conciliar a questão técnica e administrativa. E aí ela acabou me chamando, no caso, para ir, no caso, ajudá-la, digamos assim. E durante esse período ainda veio, aí eu acabei saindo desse emprego, fui para tomar conta, no caso, do laboratório. E logo em seguida também tem uma outra pessoa também, que também entrou na vida também, que eu tenho uma gratidão muito grande também, que é Aquilino, de Paramirim, Tunico. Que também essas pessoas a gente nunca pode esquecer, foram lá no início onde tudo começou, que ele tem uma empresa de gás em Macaús e me chamou para ser gerente de lá. Foi quando ali eu acabei meio criando gosto, às vezes, pela parte administrativa, quando juntou 2 empresas juntos. Porque lá no início
eu queria ser engenheiro civil. Naquela cabeça que queria ir para Salvador estudar para ser engenheiro e tal, mas naquela ocasião meus pais não tinham, tipo assim, condições financeiras de me bancar em Salvador, e aí eu acabei não indo. E graças a Deus foi exatamente, tipo assim, o melhor para mim. Porque talvez se eu tivesse ido, não estaria onde eu estou hoje, digamos assim. A gente pode perceber que você está especificamente mais presente no nicho de saúde, né? Laboratório Pesquisa e a IRM, e está entrando agora no nicho de transportes. Como você acha que na verdade, qual a importância disso, de ir para diversos nichos e não focar apenas em um, para nós empresários, no caso? Eu penso sempre que todos os ovos eles não podem ser colocados na mesma cesta, né? Eu acho que sempre você tem que ter uma diversidade, uma variedade de investimento e até de ramo de atuação também, né? Aí pensando nisso, porque também meu cunhado ele é motorista, e aí foi quando a gente surgiu aquela ideia, no caso, da gente investir. E era uma ideia também, um projeto que já vinha bem lá atrás também, não era tipo assim, vago, né? E aí você acaba fazendo investimentos de uma forma que não seja muito... Porque como a economia às vezes é muito estável, você não sabe qual o segmento que vai sempre estar em ascensão. Não se sabe. Então vale a pena você apostar em outros segmentos, digamos assim. E ainda tem uma outra ainda que, se Deus quiser, logo também deve estar vindo aí. A gente vai chamar aqui de novo para você falar sobre essa outra. Mas eu queria saber também a importância que tem o conhecimento de gestão para poder investir em vários nichos, assim. Já que você é administrador, você entende do ramo e entende muito de gestão. Então, eu queria saber qual a importância que tem esse conhecimento na hora de escolher os nichos que você vai investir de fato. Para ter certeza que vai dar certo, é meio complicado, Ione. É meio que uma aposta. Todo investimento é uma aposta, né? Mas vale ressaltar que toda aposta ela requer uma certa dedicação. Não é só você apostar, deixar ali e vai dar certo, não sabe, não. Você aposta, você acredita naquilo ali e foca e faz dar certo, digamos assim. Aí agora só que o mercado, a instabilidade financeira do país, isso aí são coisas que às vezes a gente não tem como prever, né? E a gente pede a Deus que sempre quando a gente vai focar em determinado investimento, que ele dê certo e que tudo acaba correndo da forma que a gente espera. Mas assim, a gente não tem uma certeza de que vai dar certo. Graças a Deus, até agora esses que nós estamos mexendo, investindo, tá indo bem. Graças a Deus tá tranquilo. A gente estava conversando mais cedo, Andrinho, e realmente, assim, essa questão da saúde, ela é uma área delicada de se atuar, né? Principalmente porque lida com a dor de alguém. E aí a gente trocou bastante ideia sobre essa questão da importância do funcionário que está ali, ter essa preparação, né, de atender bem o cliente e tudo. Aí eu queria que você falasse pra gente como é que é o dia a dia lá, assim, nesse sentido, né? De preparar a equipe para dar o melhor atendimento para os clientes, né? Para os pacientes, no caso. Basta a gente entender, e o que a gente tenta passar, no caso, para todos os colaboradores, é basicamente o seguinte: todos os pacientes, quando ele vai para uma unidade de saúde, ele vai, de uma certa forma, buscar uma ajuda. Psicologicamente, ele já vai estar abalado, porque se alguém está indo no médico, ou indo buscar um atendimento médico, ou qualquer outro procedimento que vai fazer, ele psicologicamente ele já não está bem. Então, a gente tem que estar preparado, tem que estar disposto a tentar, pelo menos, amenizar um pouco a dor dele. Então, assim, é uma questão de lógica. Automaticamente, tudo que vem depois é uma questão de consequência. Tratar o paciente com respeito, tratar bem, tratar com educação. Isso aí é uma questão que a gente já deveria fazer como pessoa. E já se estende para a questão profissional. Tanto é que quando a gente vai fazer as contratações, primeiramente a gente olha como é a pessoa como pessoa, para depois a gente ir para a etapa seguinte, que é exatamente a questão profissional.
parte técnica, né? De Johnny, você se remexeu ali na cadeira porque é um assunto que ele gosta muito. Essa parte de recursos humanos, pessoas, mexe com o meu coração. É legal. Você tocou num ponto aí que eu acho interessante a gente marcar esse ponto, que vocês olham primeiramente a vida pessoal, né, do candidato. Isso é interessante porque muitas pessoas acham que elas simplesmente podem postar o que elas querem nas redes sociais, sem nenhum tipo de filtro, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tive uma loja de suplementos alimentares e eu estava num processo de contratar um funcionário e uma das funcionárias, uma pessoa que estava naquele momento com o potencial de ser contratada, me fez 2 perguntas que eu acho interessante a gente registrar aqui nesse contexto. Loja de suplementos alimentares. Você acha que você vende o quê? Você vende saúde, qualidade de vida. Olha as perguntas que ela me fez. Olha a pergunta que ela me fez. E olha o que a rede social dela testemunhou contra ela. Para você entender. Nem vou citar nomes, nem lembro o nome, mas vou contar a história. Ela perguntou, pode fumar dentro da loja? Por aí, só para vocês terem uma noção. Aí eu entro na época do Facebook, né? Que ainda existe, né? Mas na época que era a rede, né? Que hoje é o Instagram, na época. A foto de perfil, sabe qual era? Ela com a garrafa de vodka na mão. Então, o que é que vocês acham que aconteceu, né? Você pensa assim, pô, você não está se ajudando, você está já se atrapalhando, né? Mas eu vou voltar a bola. Eu só quis fazer esse parênteses que eu achei interessante registrar. Não, e na verdade é isso aí mesmo. É porque, na verdade, ele carrega a marca da empresa. Não adianta, quer queira, quer não. Ele vai do trabalho para casa e da casa para o trabalho com o uniforme da empresa. Lá fora, quem é atendido por ele dentro da unidade vai ligar ele lá fora no comportamento no caso, dentro da empresa. Esse comportamento que a gente fala, na verdade, é muito questão de fofoca, digamos assim, o comportamento em si, aquela questão de muitos exageros em si, né? Porque eu acho que tudo pode com seus limites e com a certa, até a certa quantidade, digamos assim, né? E também porque acho que, principalmente porque como é a área da saúde, você está comentando, né, que tem uma quantidade expressiva de funcionários, né? Então, lidar com essa quantidade de gente dentro de um ambiente que, querendo ou não, trabalha sob uma certa pressão, né? A pessoa tem que ter um controle emocional, tem que ter uma forma de se comportar, saber ali o eu profissional que eu estou ali, eu preciso ter esse discernimento, né? Até que ponto vai ser útil para o meu trabalho e não vai ser, né? Então, o comportamento esses dias eu estava conversando lá na CIMAC com Camila, né? Que ela até postou nas redes sociais isso, né? Que a gente sempre... muitas contratam pelo conhecimento técnico e demitem por conta do comportamento. Então, hoje, realmente, a gente tem feito esse caminho inverso, né? O gestor que tem essa visão de olhar primeiro o comportamento, ver se essa pessoa está na vaga certa, se ela é capaz de se adequar, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? Que vocês contrataram uma pessoa nova para lidar com essa integração das 2 empresas, né? Porque, querendo ou não, na IRM você faz os atendimentos e no laboratório de pesquisa faz os exames também, né? Então, essa importância do olhar do gestor como... Será que essa pessoa está no lugar certo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso também. Porque assim, Giovana, se você fizer uma contratação, pegando o gancho no que você está falando, em que aquele perfil ele não vai se encaixar dentro daquela função que vai exercer, você vai trazer dor de cabeça. Trabalhar com recursos humanos, como o Di Jones acabou logo e já levantou a mão aqui, não é fácil, entendeu? Motivar o pessoal, conseguir resolver situações, demandas individuais, já não é fácil. Se você traz um profissional que você já tem a certeza que vai te dar uma dor de cabeça.
aí você vai estar dando um tiro no pé. Eu já, sinceramente, evidentemente que a gente acaba errando também, né? Assim, mas a gente já procura fazer o máximo possível, seguir critérios e tal. Até a questão de contratações, eu não gosto muito de seguir questão de indicações em si. É mais você observar se aquela pessoa realmente acaba se encaixando no perfil. E também, repito mais uma vez, a questão do comportamento em si como pessoa. Porque isso traz muito, fala muito sobre como ela vai atuar de acordo na função dela. Eu acho interessante que essa questão do comportamento dita muito, né? Por exemplo, a experiência que a gente tem de atendimento na nossa cidade, às vezes uns lugares acabam pecando, né? A gente lida diretamente com o empresário, a gente sabe disso, com comércio, enfim. E aí, a gente até conversou uma vez sobre isso, né? Que às vezes a gente vai num lugar, volta várias vezes no lugar por conta do atendimento de uma pessoa, né? E às vezes o funcionário que tá ali, ele não pensa que, às vezes, eu estou atendendo um empresário que se essa oportunidade, se essa porta se fechar para mim aqui, eu atendi empresários e ele me deu eu atendi o melhor que eu pude e eu já abri as portas de uma certa forma em outra empresa, né? Aconteceu isso com você, não foi? Aconteceu. É que, na verdade, eu sou muito de observar. Eu vou numa empresa e aí, evidentemente que a gente acaba observando o atendimento que é dado para a gente. Quem não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de ser bem atendido? Todo mundo gosta. E aí, se você vê um potencial naquela pessoa, você, de uma certa forma, você vai querer bons profissionais. É natural. Mas, assim, a gente tem que observar, tipo assim, um limite. Por exemplo, não é aquele profissional bacana, ele te agradou, você não pode chegar lá também e chamar, pô, quer trabalhar comigo? Tá sendo antiético. Né? E aconteceu recentemente, né? Eu ia num estabelecimento, né? E eu vi que o atendimento daquela colaboradora chamou a atenção, na verdade, né? E aí, só que várias vezes eu acabava indo e falava, pô, mas será que o atendimento era esse mesmo? Ia lá de novo, ela me atendia bem. Eu falei, essa atende bem. E aí, eu soube, agora que a gente estava tendo quando a gente estava tendo uma vaga em aberto naquela ocasião, né? Aí eu soube que ela, no caso, estava querendo sair de lá. Oxe, nem pensei duas vezes. Na hora já foi contratada. E assim, essa daí, até então, não errei não, porque tá dando tudo naquilo que está sendo esperado. Deixa eu aproveitar o gancho aqui para trazer um pouquinho quem está nos assistindo para a conversa. Eu costumo dizer muitas vezes, na verdade, sobre imagem. Imagem importa. E, atualmente, como a gente está muito ligado nas redes sociais, no celular, então, o tempo todo a gente está transmitindo, de alguma forma, a nossa imagem para outra pessoa. A gente está vendendo o tempo todo. Então, assim, por exemplo, nesse caso da sua nova funcionária, talvez se tivesse pego ela num dia ruim e ela deixasse a parte pessoal interferir na forma como ela interage com quem ela está atendendo, talvez ela perderia essa oportunidade que surgiu por causa de algo que ela fez, talvez sem pensar, né? Então, assim, a importância que tem a nossa imagem nas redes sociais, como foi o caso da pessoa que perdeu o emprego na loja de Jones, como foi importante o caso da imagem que ela passou para você nesse atendimento. Então, assim, nós empresários, nós clientes, nós consumidores, estamos observando imagens o tempo todo. Imagem vende, quando você olha para a pessoa, você já decide automaticamente, mesmo que de forma inconsciente, se você vai prestar atenção no que ela está falando ou não. Então, assim, às vezes a gente não pensa dessa forma. Acha que o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente faz nas redes sociais não vai interferir, porém acaba interferindo. E isso me lembrou também uma conversa que a gente estava tendo antes das gravações, que é a importância que você dá para a hierarquia. Por exemplo, um médico e um funcionário que, teoricamente, para quem olha de fora, acha que quem está... Por exemplo, um faxineiro acha que tem menos importância que um médico. Porém, quando você vai ver na parte da gestão, você entende realmente qual a importância da relação daqueles dois para transmitir para as pessoas a imagem correta que a sua clínica quer passar.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa relação, o que vocês observam na hora que vai entender, interpretar e passar para os seus colaboradores como um todo, a importância dessa relação interna e a imagem que isso transmite para nós, pacientes e clientes. Então, na verdade, toda a nossa equipe como um todo, isso eu estou dizendo, colaboradores, profissionais também, isso eu estou incluindo todo. Eu estava até falando mais cedo aqui que eu tava tipo assim, eu fico muito alegre com toda a equipe que a gente tem. Isso de ponta a ponta. E cada um dentro da sua função, cada um dentro da sua importância. Um time de futebol, ele não vai jogar com 11 atacantes. Precisa de um goleiro. Sempre o goleiro se fala que é o mais perna de pau. Pô, não deu certo lá na linha, né? Aí vai pro gol. Tá. Mas aí o que é que acontece? Deixa o goleiro falhar lá para ver se não toma o gol e perde a partida. É exatamente essa questão da importância de cada função que é exercida. E assim, a gente procura tratar, Ione, e pedir para que todos tratem, não é só a gente tratar de uma forma tanto igual quanto de uma forma respeitosa, sabendo valorizar cada um como independente da função e do cargo que exerce. Mas também a gente também fica atento para todas as pessoas que vão querer fazer tal situação. A gente também não vai permitir também, não. Então, ou seja, se eu trato o colaborador de uma forma bacana, educada, eu não vou deixar que outro profissional se ache num patamar maior e vá tratar mal. Não é legal isso daí. Então, a gente vai tentar, de uma certa forma, já resolver de uma forma tranquila também para ficar bem legal a relação. Eu acho interessante a gente, já que a gente tocou nesse assunto, como a pauta é gestão, né? E a gente entrou numa pauta importante de contratação, acho que a gente podia explorar um pouco mais isso, porque eu acho que dentro da visão do podcast, que é ajudar quem está do outro lado, eu acho que esse é um tema importante. A gente poder compartilhar estratégias para quem precisa desenvolver uma boa gestão e desenvolver também um bom processo seletivo, né? Porque para você construir uma equipe não é fácil, já te digo aí, que está do outro lado, a gente sabe que não é fácil, não é de um dia para o outro. É bem aquela lógica de um bebê, ele nasce, ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, não sei se foi o Oni que falou, foi Giovana, mas alguém falou assim, a sua empresa está, digamos assim, está um bebê, recém-nascido. A sua empresa agora é uma criança. Não, mas não foi hoje, não. Mas você falou isso aí? Então, é essa lógica aí mesmo. Mas aí você está na adolescência. Então, essa é a lógica, né? Então, da mesma forma, a sua equipe da empresa de 1 ano não vai ser igual seu nível de gestão da empresa com 12 anos, com 15 anos. Já é uma questão, né? A gente vê empresas gigantes que têm 20, 30 anos, 40 anos, outras, né? Já, enfim. Então, eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí, começando do momento da contratação, né? Eu acho interessante isso que Andrinho, né, falou. Eu estou gravando seu nome, eu prometo que eu vou chegar lá. Então, que ele falou sobre esse primeiro momento, né? Então, assim, eu já gosto de deixar registrado, porque eu faço processos seletivos também. Sim. E o que acontece? A empresa, ela quer alguém para ajudar e não para atrapalhar. Esse já é o primeiro filtro. O que você a forma como você se comporta, de uma maneira geral, ajuda ou atrapalha a empresa? Porque nenhum gestor quer ficar tendo o trabalho de ser babá de ninguém, certo? Às vezes a gente quer uma pessoa mais nova, com a cabeça aberta, para poder trabalhar desde o início, mas não é que a pessoa é uma pessoa que só precisa de polimento, mas tem boa vontade. A questão é quando a pessoa já não é problema de boa vontade, né? A pessoa, aí você não quer entrar nessa briga, né? A gente já entra assim, então você vai avaliar. Então, por exemplo, a gente vai escolher fazer um filtro lá. Como você falou aqui, onde
trabalha com essa questão de apresentação pessoal, né? Que não é só moda para artista, mas é para todo mundo. Então, o primeiro ponto de contato é sua imagem, né? Então, por quê? Porque ali você não está falando em nome próprio, você está falando em nome da empresa, você está representando a empresa. Então, obviamente, porque aí me pergunta assim, mas isso é discriminação, não sei o quê. Bom, a questão é simples. Você quer, como cliente, você tem uma expectativa quando você vai a um profissional. E se essa expectativa é frustrada, o cliente se frustra também. Então, a sua forma de vestir atende à expectativa do seu cliente ou não? Então, se você está aí buscando uma vaga de trabalho, uma oportunidade, é o que eu falo, por exemplo, como eu trabalho nessa área jurídica e costumo fazer também seleções dentro dessa área, é o que eu falo, não é sobre vestir roupas caras, é sobre se vestir de maneira coerente com um ato solene que é uma audiência, por exemplo. Então, não é a marca, é a roupa adequada. Se você vai correr, você vai com a roupa de academia, de exercício físico. Se você vai para um casamento, você vai com uma roupa mais social. Então, não é sobre isso. Quando a gente fala de se vestir, não é botar você para poder vestir grife, é para você se vestir de maneira adequada com a ocasião, no caso, com a empresa, né? De maneira adequada. Então, esse já é um ponto. Cione quiser dar algum palpite, já que você é da área, também fica à vontade. Na verdade, me veio na mente algo que Giovana falou antes da gente gravar, sobre isso de se vestir, né? Que as pessoas associam muito se vestir bem com vestir marcas. Quando, na verdade, não é isso. Você conhecendo quem você é, conhecendo qual a informação que você quer passar para os outros, você pode se vestir bem mesmo que a roupa não seja de marca. Que a roupa seja comprada numa loja dos 10, por exemplo. Quando você se entende o que você quer comunicar, você consegue fazer isso de forma que caiba no seu bolso. Mas não foi isso que eu lembrei. Foi que Gel estava falando que Andrinho acaba deixando o uso de marcas de lado para poder satisfazer as reais necessidades da sua e de sua família como pessoa. Então, isso é algo que eu acho que é interessante falar, porque às vezes as pessoas acham que por ser empresário, por ter dinheiro, por ter empresa, a pessoa só vai se vestir com aquelas marcas mais... Quando na verdade não é assim, né? É muito mais sobre conhecimento, sobre passar conhecimento, passar informação e não sobre gastar dinheiro para poder se vestir de acordo com o que você acha que os outros vão dar algum valor ou não. Era isso que eu queria falar. Fugi um pouquinho, mas... Não, mas foi pertinente você falar sobre isso. De fato, né? A maturidade nos leva a esse lugar. Andrinho, essa questão, porque, na verdade, quando você está muito, muito, muito preocupado com isso, provavelmente porque você não é uma pessoa madura o suficiente para lidar com a frustração de não ser acolhido por todos. Porque às vezes é uma questão nossa, né? A necessidade de ser acolhido e tudo. E quando você não precisa mais provar a ninguém isso, você tem, né, um posicionamento e você não é sobre isso, gente. Não é sobre se vestir igual um mendigo. Não é sobre isso. É sobre você se preocupar em estar bem vestido de maneira adequada. Então, sem essa preocupação, que é uma grande ilusão que as pessoas têm. As pessoas, assim, que você tem toda a sua liberdade para gastar o seu dinheiro como você quiser, viu, pessoal? Quem gosta de vestir sua marca e comprar, fica à vontade. Não estamos defendendo nada disso. nada, a gente só está colocando... Você pode, eu também, se a roupa for boa, a marca não é a prioridade, mas se a roupa for boa e for de marca, eu vou comprar, não tenho isso, né? A questão não é essa. Mas vocês entenderam o ponto, né? A questão de você estar bem vestido. E uma coisa interessante que eu acho é que a vaidade, que é uma ilusão, que essa questão de você não repetir roupa, é a maior ilusão, a maior vaidade que essa questão do minimalismo já está quebrado isso, né, esse conceito, essa cultura. Por quê? Porque a ideia é você se vestir como você, de maneira adequada, mas como você gosta, com a roupa que você gosta. E você não ter a preocupação, até a questão ambiental que veio para reforçar isso e tudo, né? Mas isso é uma vaidade que às vezes a pessoa
ela constrói uma vida do ponto... Já que a gente está falando de negócios aqui, né? Constrói uma vida um pouco assim, sem entender as prioridades, né? Por uma vaidade tola, eu diria assim, muitas vezes. Nem sempre, né? Assim, lógico que a gente tem que ser razoável sempre, não vou levar para os extremos. Mas assim, que às vezes a pessoa tem uma preocupação que nem os outros estão percebendo, estão prestando atenção nisso, né? É sobre isso. O que eu lembrei foi que a gente, né, nessa questão de roupa, a gente até viajou um pouco aqui, né? Entrou mas é porque as prioridades, né? Eu falo assim, a gente até estava conversando antes sobre isso, né? Sobre quando o empresário ele tem o foco de fazer a empresa crescer, ele tem o foco de gerar emprego, o foco de trazer a prosperidade para sua família, as prioridades mudam, né? E a gente, assim, uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente trazer sobre as suas empresas, sobre RM, pesquisa, é que na época da pandemia você estava preparado, né? Na contramão de todos os outros empresários, que muitos tiveram que fechar, muitos tiveram que depender de empréstimo, muitos tiveram que depender de desligar colaborador, enfim. E você estava na contramão, né? Então, é uma coisa que a gente já estava conversando aqui antes, e eu acho que vale a pena, assim, a gente explorar isso, né? De estar preparado, como a gente... Você até tocou no assunto agora, né? A gente não tem como prever a economia, tem coisas que a gente não tem como controlar. E aí, vai a mão na consciência de falar assim, poxa, esse investimento aqui eu posso fazer, esse investimento aqui não vale a pena, e o que é prioridade para mim, para minha empresa, né? Enfim. Questão de escolhas mesmo, né? Na verdade é o seguinte, entrando na questão, eu achei muito pertinente essa colocação aí. Eu venho de uma família humilde, né, em que, na verdade, dinheiro era escasso, né? Mas, assim, a educação sobrava. Eu posso dizer isso para você porque eu tenho o melhor pai do mundo e a melhor mãe do mundo. Se eu fosse 10% do que meu pai eu era um cabra aqui em Macaúbas que você ia chamar a atenção. Porque ele é muito correto. Além de ele e minha mãe, entendeu? Minha família toda, graças a Deus, tem isso aí. Tem meu irmão também que segue a mesma linha também de meus pais. Então, assim, a gente... ele não nos deu dinheiro, mas nos deu tipo assim, a oportunidade de como fazer uma oportunidade, talvez, de conseguir alguma coisa na vida. É exatamente em cima dessa questão, Giovana, porque a questão de ser marca ou não é porque é a minha linha de raciocínio. Eu desafio aqui qualquer um para pegar uma roupa de marca, uma calça que custa R$400 e procurar no mercado uma de 100 e colocar uma ao lado da outra para ver se determinada situação se vai achar alguma diferença entre elas. Existe a diferença de R$300, na verdade. Entendeu? Não tô querendo, como o Ione falou, não estou querendo entrar no mérito da questão. Isso é uma questão minha. O que eu quero dizer, que eu não uso roupa de marca, eu uso roupa de marca, não é isso. O que eu não pago é caro numa roupa de marca. É diferente. Mas se essa roupa de marca ela está acessível, aí ok. É a questão onde você entra na questão do investimento. Então, não é o produto em si, é o custo dele. Você não limita Exatamente. Imagem a isso, né? Não é exatamente a isso daí. Não é usar ou não. Eu não me importo de usar ou não a roupa de marca. Eu me importo em vestir bem. Isso aí é de acordo... Se eu me sentindo bem, para mim já está tudo certo. Entendeu? Então, é basicamente em cima disso daí. Perfeito. E em relação à pandemia, que a gente estava falando, né, Em relação à pandemia, logo foi uma loucura, que ninguém estava preparado para isso aí, ninguém realmente estava preparado. Tanto que a gente sabe que muitas empresas fecharam, infelizmente muitas empresas fecharam, né? E graças a Deus, durante aquele período, todas as empresas nossas, a gente já tinha nosso capital de giro. Então, assim, eu sempre falo, a gente nunca pode gastar tudo que tem. Todo empresário, ele tem sempre que colocar aquela linha de procurar gastar menos, ou seja, tentar deixar sair o menos possível e fazer entrar os recursos o mais possível. Então, uma linha de um ioiô,
virtual, digamos assim, de entradas e saídas financeiras. E durante aquele período, a gente, graças a Deus, a gente estava bem... a gente estava preparado, entendeu? Porque a gente já tinha essa reserva, que já um capital de giro já seguro. Sempre desde... Aí eu vou entrar na questão dos meus pais, novamente. Sempre desde criança, eu nunca fui de gastar todo o meu dinheiro. Eu me lembro que agora, como é um período junino, né, vale eu contar uma história aqui de quando eu era criança, já na época da adolescência. Mês de junho sempre tem aquela questão da gente querer sair, ter o dinheiro, no caso, também, para a gente tomar um refrigerante. Naquela época era refrigerante, nem cerveja eu tomava naquela época ainda, era refrigerante. E aí eu ficava durante 6 meses juntando dinheiro para eu ter o meu São João com minha grana no bolso. E aí eu poder comprar e comer e beber o que eu quisesse. E aí eu carregava feira, né? Que era o meu... Foi um dos meus primeiros empregos, digamos assim. E todo final de semana era o que eu fazia. E eu juntava todo esse dinheiro. Eu colocava embaixo do colchão, né? É verdade. E aí eu juntava durante 6 meses. Quando chegava junho, eu tinha uma reserva bacana. Falei, pô, do São João aqui agora eu vou comer e beber à vontade. Só que eu não gastava tudo. Era por opção mesmo. Se fosse para eu chegar, entrar na farra com meus colegas e tal, eu ia. Mas eu não queria ficar sem a reserva. Ou seja, todo aquele dinheiro que eu não pegava tudo e levava para a praça. Eu deixava minha reserva lá. Depois do São João, eu via que sobrava alguma coisa. Aí eu ia, comprava um relógio. Eu me lembro que uma vez eu comprei um relógio para mim. Bacana, tal. E ainda sobrou dinheiro. E aí sempre eu tinha essa reserva. Eu nunca fui de deixar, sempre, ficar duro. Graças a Deus que eu me lembro, assim, graças a Deus nunca aconteceu. Porque eu nunca fui de gastar além do que eu poderia. E eu gastava menos da metade. A importância da educação financeira, né? Que é algo que é meio que negligenciado hoje. E ter uma família que te passou esse conhecimento provavelmente mudou completamente a forma como você gera suas empresas hoje. Sim, com certeza. Eu também, além de meus pais, ainda tem meu avô. Meu avô também, ele era administrador nato. Ele era... Interessante que ele não sabia escrever. Ele não sabia escrever, mas ele sabia fazer as contas tudo na cabeça. E ele usava... os números na cabeça dele eram as cadeirinhas. Eu me lembro até hoje, quando ele fazia as somas. Ele colocava várias cadeirinhas. Eu não entendia quanto custava cada cadeirinha que ele estava anotando ali na hora de ele fazer a conta, mas ele fazia a conta corretamente. E ele não sabia ler e escrever. Mas ele era assim... E quando ele morreu, ele deixou uma casa para cada filho. Então, assim, são histórias assim, bem bacanas que a ideia é lançar isso aí mesmo, né? Sim, justamente passar para quem está nos assistindo... história de motivação, realmente, né? Por falar em motivação, eu queria que você contasse pra gente qual foi o momento de maior desafio na sua vida como empresário. A aquisição da Clínica IRM. Com certeza foi, assim, o maior desafio, porque o contexto levava a ser um desafio. Já era um desafio. O contexto em si gerava um desafio bem maior. Exigia, digamos assim, muita coragem para entrar, no caso, nessa aquisição, digamos assim. Haja visto também que a negociação que foi feita com o Dr. Wilton, que é o antigo proprietário, que é amigo meu pessoal e particular, ele me passou muita segurança também, né? Então, ele falou, não, você pode ficar tranquilo. Então, assim, isso também, de certa forma, até na hora da negociação, acaba passando uma certa segurança para a gente. Mas esse daí foi o maior desafio comercial, sem dúvida nenhuma. Que, graças a Deus, já foi bem concretizado. Mas você fala desafio assim, foi... Não é porque você já estava, assim, mas é pela novidade, pelo financeiro, por gerir uma coisa, mais uma empresa, né? Porque até então você só tinha o laboratório pesquisa, né? A IRM foi a segunda. Então, seria nesse desafio de aumentar as atribuições também? Como seria, assim? Por isso que eu falei a questão do contexto, né? Que era na questão do contexto administrativo, né? Era uma coisa nova, apesar de ser empresa do mesmo segmento, era uma dimensão um pouco maior.
digamos assim, né? E também até então a aquisição em si mesmo, era coisa assim, foi coisa de um valor relativamente elevado em que a ocasião não permitia que eu ficasse tranquilo. E o que fez você ter o estalo assim de eu tenho que adquirir aquele negócio? Então, o Will já sabe dessa história, eu já falei para ele. Quando a gente era concorrente, eu sempre fui muito tipo, focado em uma tal situação. E sempre quando eu passava em frente à clínica lá, sempre quando eu tava... Quem ia do lado, geralmente era a Rubens Lane que tava com ela. Aí eu passava em frente e falava assim, eu vou comprar essa clínica. Você vai ver, um dia eu ainda compro essa clínica aqui. E ficava nisso, só que às vezes eu levava na brincadeira. Só que assim, eu já contei essa história pra ele, gente, viu? Ele já sabe, já até num tom de brincadeira, na verdade. Só que eu imaginava de uma forma diferente, eu não tinha dinheiro para aquilo. Eu falei, pô, onde é que eu tirei isso? Essa ideia eu tirei de onde? Falei, pô, vou na Mega Sena. Eu vou ganhar na Mega Sena e eu vou comprar. Era sério, era isso que passava na minha cabeça mesmo. Só que eu não jogava na Mega Sena. Como é que eu ia ganhar se eu não jogava? É um detalhezinho, né? Exato. Era incrível. Eu ficava naquela tal, só fazia o foco e tal. Mas aí depois, Deus acabou guiando que fosse dessa forma mesmo. Acho que o pensamento positivo, ele atrai bastante, né? E acabou sendo de uma outra forma, mas acabou sendo. Ou seja, viu que o que eu tinha falado aconteceu. Você co-criou, né? Os que acreditam no universo. E você foi lá e profetizou, né, Johnny? Você foi lá e profetizou. Vai ser minha essa clínica, vai ser minha. Palavra atrás. Palavra tem poder. O podcast aqui acontecendo. Acho que esse podia ser o título. Sim, a gente brincava muito, né? Já, quando eles brincavam, né? Eu cheguei já tava tudo pronto. Mas quando o Jones me chamou para vir conhecer o escritório, eu já, lá com Camila, eu falava, Camila, a gente tem que fazer um podcast para as mulheres, né? Porque lá na CIMAC a gente tem o PME, né? O Programa da Mulher Empreendedora, e elas contam os cases de sucesso no Instagram e no Chás da Tarde, elas contam lá como forma de palestra. E aí eu cheguei a falar isso com Camila. Camila, vamos fazer um podcast, porque, né, a gente vai disseminar as histórias dessas meninas. E mal sabia eu que nesse mesmo tempo eles já estavam aqui, ó, fazendo tudo isso aqui acontecer. E aí a gente veio para somar. A gente falou do maior desafio, né? Mas agora eu queria... Pode falar. Só vocês estão trocando as pautas aí, vocês não estão deixando a pauta se esgotar, né? E para quem está do outro lado, às vezes é uma oportunidade de ter um conhecimento um pouco mais prático. Porque a gente não quer só conversa aqui, a gente quer ajudar quem está do outro lado. A conversa, a história é fundamental para poder a pessoa entender, né, inspirar, mas eu estou falando só porque a gente já estava tentando iniciar um tema e aí vocês estão chegando com pergunta e às vezes pensando quem está do outro lado e ainda sem trocar a pergunta, né, pensando mais na qualidade, assim, às vezes a gente tem um ponto que a gente pode ajudar alguém e a gente já declarou que o tema seria gestão, né? Você falou sobre o desafio. E foi um desafio que deu aquele friozinho na barriga, que foi o desafio dessa grande aquisição, como você acabou de relatar pra gente, né? Que foi uma empresa que você brincava, meio que parecia brincadeira. Tipo, você tinha aquele desejo, mas era em tom de brincadeira, porque era algo, assim, pelo que você relatou aqui, algo tão distante que na sua cabeça era até uma brincadeira, né? Mas... Era uma brincadeira séria, né? Era uma brincadeira séria. Tipo, tinha um fundo de verdade, porque realmente, mas era uma brincadeira no sentido de que você não tinha ideia de como aquilo poderia acontecer, né? Não tinha um planejamento e tal. Mas já tinha uma iniciativa, né? Só de brincadeira já existe um movimento, né? Que é aquela questão de que o movimento, ele é uma semente, né? E aí, com certeza, houve um planejamento para assumir esse novo empreendimento e todos os riscos, né? Como a gente vai falar de gestão, O planejamento foi coragem mesmo. Então, aí, quando você pensou, vamos assumir aqui, existe a coragem, porque é a coragem, mas eu gostaria de saber, né? Se houve uma gestão de risco no sentido de, no pior cenário pode acontecer isso, no menor pode acontecer isso, ou se acontecer a gente tiver essa dificuldade, eu posso recorrer a esse recurso,
Ou a gente não pode deixar esse problema acontecer, então vamos compensar com trabalho duro, porque se esse problema acontecer vai desandar tudo. Teve algum tipo de planejamento, seja até, assim, intencional ou intencional no sentido, existe um planejamento de você botar no papel, mas existe um planejamento de você raciocinar saídas, né? Eu, pelo menos, costumo fazer isso. E quando a gente vai entrar num projeto ou em algumas situações, que você coloca ali o pior cenário, o melhor cenário, para poder você, né? Como você é um cara que você já relatou que é um cara pé no chão, eu queria saber de você, assim, se mesmo com esse friozinho e com essa coragem, que não tem jeito, tem que ter realmente, se você chegou a parar para pensar nisso, ou as coisas realmente aconteceram, um pouco sobre isso, porque eu imagino que a pessoa que está lá, ela vai precisar de coragem, mas é aquela questão, é a coragem simplesmente foi lá na coragem, ou foi uma coragem que você tinha minimamente ali as condições de abraçar a responsabilidade no tamanho que ela era? Lógico que 100% preparado ninguém tá, né? Mas a gente diz assim, pelo menos 70%, os 30% vai naquele que você vai lutar para dar certo, mas 70% ali você já tinha um plano ali para poder a coisa acontecer. Na verdade, é uma coragem responsável. É evidentemente que nenhum empreendimento você vai entrar sem você fazer a análise. Foi feita a análise, sim, entendeu? E assim, o que facilitou também, Jones, era que já era um ramo que eu já atuava. Então fica mais fácil. É importante quando a gente falou que os investimentos eles não podem ficar tudo no mesmo cesto, porém tem que saber também fazer esses tipos de investimento para a gente não fugir muito da nossa realidade, né? Então, assim, na verdade, foi feita as análises. Antes da gente fechar o negócio, ele foi passado, né? Ele falou, pode ir para a clínica. Foi feito como se fosse uma mini auditoria mesmo, feito mais assim. Você vai analisar, onde foi apresentado todo o processo, né? Antes de fechar. Antes de fechar. Foi tudo analisado, tudo. E aí a gente foi onde foi visto, onde poderia se fazer algumas adequações. Quais as mudanças poderiam ser feitas, no caso, para que fosse solucionadas pequenas situações, mas assim não tinha muito segredo não, porque graças a Deus era uma clínica sólida, né, que já tinha um andamento bem firme, digamos assim, então assim não tinha possibilidade de erro. Só complementando, evidentemente, que tudo tem que ser feito, já que é uma questão de esclarecimento, né? A gente tem que entender que qualquer investimento que a gente precisa realmente analisar tudo direitinho com muita cautela. Inclusive, no seu caso, eu não vou entrar no mérito, mas de uma maneira geral, não é porque é o meu lado não, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com a questão do passivo também, né? Às vezes a empresa tem processos tramitando, tem, né, um passivo às vezes trabalhista, etc. É importante ter atenção nesse sentido também, porque tem casos por aí, né, que não são poucos, da pessoa não saber que às vezes a empresa tem uma dívida que é mais cara do que o valor da própria compra, né? E a pessoa às vezes vai com o planejamento de honrar o compromisso da compra e não sabe que tem muitos outros compromissos lá que às vezes dobram o valor da compra, né? E a pessoa que ela está desavisada, e aí nesse ponto assumindo nosso papel de contribuir um pouco no sentido de experiência mesmo, conhecimento, se você vai adquirir um negócio, tá? Tome o cuidado de fazer, como ele falou, visitar e tudo mais, de buscar os processos que tem em diversas áreas da justiça, entender o histórico da empresa como um todo, para poder precificar da maneira correta, né? Porque às vezes a gente tem surpresas ingratas lá na frente e destrói o sonho, às vezes, de toda uma vida, né? Porque a gente sabe que empreender é uma coragem e às vezes vai o patrimônio da pessoa, a pessoa emprega o patrimônio de uma vida ali para construir um sonho, né? E de repente ela descobre por imaturidade, né? E aqui a gente no nosso compromisso também de ajudar quem está do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, é ter esse tipo de atenção, né? Que aí a gente entra na questão de gestão de risco, né? Saber realmente
avaliar o risco de maneira mais próxima da realidade, não assim, não só de ouvir, né? Mas deixa eu ver, como ele falou em relação às pessoas, deixa eu ver como ela age. Então não é só você ouvir o que a pessoa que está te vendendo fala, é você chegar, investigar, verificar o balanço financeiro, verificar, né, fazer uma pesquisa com um advogado para poder avaliar. Se você não tem esse conhecimento também na área contábil, chamar um contador experiente para te ajudar a verificar, né? Para ver se aquilo realmente traduz ou não. Porque às vezes a gente sabe, né? Que tem aquela questão da empresa no PowerPoint, né? Quando você vai vender a apresentação bonitinha e o que é na realidade, né? Que geralmente existe uma diferença muito grande. A importância de conhecer de fato o nicho, o ramo e a empresa que você vai entrar, né? Se quando a gente vai começar um negócio do zero, já é importante ter esse estudo, ter essa gestão de risco, entender os ativos, os passivos de uma empresa. Eu acho que a importância disso é dobrada quando a gente vai adquirir um negócio que já existe. Porque é o que o Djones falou, quando a pessoa vai vender, não que esse tenha sido o caso, mas quando alguém vai vender algo, é lógico que ele vai colocar o valor daquele algo lá em cima, né? Então, assim, a gente entender, buscar, conhecer de fato o que a gente está adquirindo é fundamental. Então, não ver só os ativos, não ver só os benefícios do que você está adquirindo, mas entender também quais são os riscos que aquilo ali oferece, né? Principalmente quando você não é daquela área. Porque o fato de Andrinho, por exemplo, já ser da área, não era exatamente o mesmo negócio, mas era um negócio bem assim dentro do ramo ali, né? Você consegue verificar se aquilo de fato é ou se aquilo tá mascarado ali. Você sente, né? Porque você entende mais ou menos como é que funcionam as coisas. Então, principalmente, se já deixa a dica, né? Que a gente conversa aqui, que a questão de você investir em algo que você tem conhecimento. E se for o caso de você não ter esse conhecimento, que você tenha humildade de buscar a ajuda de quem tem o conhecimento, né? Porque é mais barato você descobrir o problema antes do que depois, né? Então, o momento, né, igual casamento, né? Descobre os problemas antes para saber se quer casar antes, né? Se quer casar, porque depois é aquela história, né? Primeiro você abre os olhos, depois você fecha os olhos, né? Já sabe. Essa questão da questão jurídica foi tão interessante o seguinte: a clínica ela já tinha a questão jurídica. Então, na verdade, eu acabei até aprendendo um pouco mais. Hoje eu posso dizer para você que a empresa, para funcionar, ela precisa de qualidade, de uma assessoria bem interessante, de uma contabilidade competente e de uma assessoria jurídica também, mais ainda. Então, são 3 pilares que, para uma empresa funcionar, eu acho que tem que ser olhado com bastante carinho. Porque hoje a situação é totalmente diferente de alguns anos atrás. O pessoal, hoje em dia, ele já vem em situações em que requer até questão de processos e tudo mais. Então, a gente tem que ter o pessoal, no caso, que vá tratar de tal. E a gente já tem o pessoal jurídico, as contabilidades. E assim, no início, quando você vai fazer um negócio, existe também a questão da confiança na outra pessoa, nesse nível que foi feito, né? Tem que ter um pouco de confiança em relação a outra pessoa em que está, no caso, te apresentando. Que foi o que aconteceu no caso ali. Já foi um negócio muito, muito tranquilo. A gente já sabia que, até porque também ele é uma pessoa muito correta, né? Até no que foi passado para a gente. Foi tudo dentro de um padrão. É de uma honestidade e de uma competência de uma pessoa gigante. É exatamente ele.
entendeu? Fazer um negócio com a referência de quem você está fazendo esse negócio, né? Também Sim. ter essa segurança. Acho que, primeiro de tudo, né? Às vezes a gente olha assim, vou... Ou se fosse a situação contrária, se você fosse vender a sua empresa, que você construiu o nome, sei lá, durante 23 anos, se você for vender o Pesquisa hoje, você não vai vender para qualquer um também. No outro lado, você vai olhar e vai falar assim, quem é essa pessoa que vai levar o meu nome? Porque até então, hoje, Laboratório Pesquisa é Andrinho e Rubislene. Se vocês hoje, por qualquer motivo, resolverem ir embora daqui da Bahia, vou levar minha filha para estudar lá nos Estados Unidos e vou deixar minhas empresas aqui, se for passar uma pesquisa para alguém, você também vai pensar 2 vezes antes de falar assim, não, foi a empresa que eu construí, vou deixar meu nome, o nome da minha esposa, o nome da minha família, não vou passar para qualquer pessoa, né? Então, eu acho que também do lado de Dr. Wilton, eu posso falar que eu conheço também no pessoal, trabalhei com ele, eu sei que é uma pessoa corretíssima, inclusive é amigo da nossa família, né? Então, eu acho que também teve essa questão, né? De olhar assim e falar... Inclusive, é uma história interessante, né? Porque na época, quando o Dr. Wilton ainda era dono da clínica, quem trabalhava na clínica na sua posição era a minha sogra, né? E o Dr. Wilton fez essa proposta para ela e hoje ela, justamente por não ter essa coragem, que ela não tem esse perfil empreendedor. Ela é administradora, excelente, exímia no que ela faz. Mas não tem essa coragem, não tem esse perfil empreendedor. Faltou coragem para ela, na verdade. Eu sei do caso todinho, de como foi interessante que o próprio Wilton, ele falou exatamente isso. Ele não ia vender para qualquer pessoa. Né? Ele falou assim, não. E foi ele que focou. Giovana, foi muito incrível. E ele falou assim, eu vou vender a clínica para você. Eu falei, velho, eu não tô tendo condições agora, não tenho. Ele falou, eu dou um jeito, você vai comprar a clínica. Então, assim, existia essa situação. Então, não foi, eu falei, coragem, ok. Mas ele me passou segurança. Ele me deu a tranquilidade de falar, não, fica tranquilo. Ou seja, ele passou a situação e falou, não, fica tranquilo. Entendeu? Então, foi muito... E assim, foi uma coisa bem... Ele ainda fala que foi guiada. Era pra ser, né? Inclusive, hoje ele é ortopedista na clínica ainda, né? Ele atende na clínica. Sim, né? E tá vindo mais um nosso aí. Fica spoiler pra vocês. Eu já sei. Eu, inclusive, vou cobrar aqui, ó. Eu quero uns brindes também, viu? Fechou. Que eu vi gente postando brinde e eu descobri que era de vocês. Agora eu quero brinde também. A pessoa é uma pessoa correta. Mas vai chegar. Fica tranquilo que chega lá. Deixa eu chegar pra cá primeiro. Então, assim, vale a pena até falar como uma pessoa como ele é. Ele é idealizador da clínica, né? E ele falou, eu não vou chegar porque eu não quero ver a clínica numa situação talvez que não vá ser a que eu quero. Então, ele na cabeça dele, ele dizia isso, que no caso, ele achava que a clínica realmente iria seguir, né? Porque, quer queira, quer não, tem a cara dele, né? Sim. E que bom, que graças a Deus tá dando tudo certo. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que todo empreendedor vê os seus empreendimentos meio que como um filho mesmo. Sim. É como se ele estivesse passando a filha dele para o seu cuidado. Então, o mesmo cuidado que ele teve de escolher você como alguém que seria meio que o tutor da filha dele, é o cuidado que você teria se, por algum motivo, algum dia, você fosse deixar a gestão do laboratório de pesquisa e passar para uma outra pessoa. Foram 23 anos. Então, assim, é uma vida se dedicando àquele negócio, né? Eu posso falar que é um filho, não tem como não ser, né? Porque eu acho que está no coração do empreendedor, principalmente quando ele pensa em construir algo, ele constrói algo porque ele quer ver os frutos daquele algo, né? E você não quer simplesmente cortar a árvore que você fez crescer, né? Você realmente... Eu entendo isso daí que ele fala, assim, do cuidado, de querer te ajudar da melhor forma possível para que você pudesse assumir aquele compromisso, porque é bem nesse sentido, né? Ele queria passar o filho para você e estava disposto a te ajudar como fosse possível, porque entendia que você era capaz de criar um filho como aquele, né? De continuar, né? Sendo ali, fazer uma sucessão empresarial ali, né?
Não tem como isso daí ser... Até um passo atrás, né? Sobre essa questão do comportamento, né? Se você não tivesse a postura que você tem junto com o Rubens Lane lá no Laboratório Pesquisa, ele jamais confiaria, né, em você para passar essa oportunidade para você. Mesma coisa em relação a Lu, né? Que Lu trabalhou com ele, enfim. É minha sogra, né? Que trabalhou com ele e também teve essa proposta porque sabia do comportamento da pessoa, até da responsabilidade. Então, a importância da gente ser quem a gente é, da nossa melhor versão, porque as oportunidades também vão confluir em relação a isso, né? Se fosse uma pessoa desinteressada, que gera empresas de qualquer maneira, enfim, essa oportunidade com certeza não ia chegar. Então, também é muito alinhado com o que a gente falou em relação ao comportamento, né? Às vezes a pessoa trabalha num lugar... mas eu sou só vendedora lá da Porfame, da Men's Conceito. Eu sou só vendedora, né? Mas não sabe que amanhã depois eu vou ser... como é o nome da menina lá? Selma, você cuidou tão bem da Porfame, tão bem. Hoje eu vou passar ela pra você, vou vender ela pra você. É diferente, não é? Gente, eu passaria sem dúvida nenhuma. E assim, inclusive tem uma história de uma pessoa que foi nosso cliente na excursão que a gente fez para Morro de São Paulo. Depois até seria interessante de conversar com ele, ver se ele aceitaria o convite. Que foi nessa posição. Cadu também foi nessa posição, Jusa também foi nessa posição, né? De ser... Era funcionário e a partir da postura como funcionário, ter a oportunidade de crescer dentro da empresa e ser sócio, ser dono, enfim. Então, é realmente cuidar de quem a gente é, investir no nosso conhecimento, investir na gente, cuidar da nossa imagem, cuidar... Imagem importa. Para poder também... tem uma frase, eu não vou lembrar exatamente como ela é, mas que a oportunidade tem que encontrar a gente pronto, né? Então, é muito nesse sentido também da gente se preparar para as coisas virem. A sorte encontra o preparado, né? Você tá ali, tem um exemplo, né, que a gente gosta de usar, que existe eu gosto muito desse conceito, né? O conceito de balança invisível, né? Existe uma balança invisível, todos nós vivemos, que é a nossa capacidade, né? E as oportunidades. Então, por exemplo, você tem um conhecimento em gestão, você tem um sorriso no rosto para atender as pessoas, você se dedica para assumir a responsabilidade que é colocada na sua mão. Então, quando a oportunidade ela está procurando alguém, e naturalmente você está equilibrado com aquela oportunidade. Então é mais ou menos aquela lógica que o pessoal fala. Se surgisse uma oportunidade hoje para ser CEO da Coca-Cola, você poderia assumir? A resposta para a grande maioria das pessoas seria não, porque não está preparado o suficiente para aquela oportunidade. Então não adianta ter a vaga disponível se você não está preparado. Então hoje talvez você que esteja aí nos ouvindo ou nos assistindo, você não tenha a oportunidade ainda, mas você pode ter a preparação. Isso está dentro do seu controle. E aí, como o próprio Andrinho colocou aqui, pode até não parecer, mas as pessoas estão observando você, né? Eu fiz um vídeo recentemente com algumas dicas para quem está buscando oportunidade de estágio ou emprego, trabalho, né? Falo trabalho porque emprego já é um conceito, né? Para quem é da área jurídica já é diferente, mas você não pode ficar descuidando da imagem, voltando para a imagem, né? E aí eu não estou falando só da imagem física, mas a imagem que as pessoas constroem sobre a sua personalidade, sobre, como é que eu posso dizer assim, quem é você como pessoa, né? Que isso tudo, o cuidado que você tem para fazer as coisas. E aí, voltando nesse assunto da gestão, não importa se você é um gestor que quer trabalhar para os outros ou que quer ter o seu próprio negócio ou que vai passar pelas duas experiências, a gente nunca sabe, né? Mas que busque sempre elevar a sua capacidade de assumir responsabilidades, né? Porque às vezes as pessoas fogem da responsabilidade, mas as oportunidades estão justamente ali. Porque enquanto as pessoas estão fugindo, outros estão abraçando. E eu imagino, pelo que eu já vi aqui, André, que você foi esse cara diante do Dr.
Wilton, Dr. Wilton, que ele enxergou em você essa pessoa que na balança invisível era a pessoa preparada para assumir aquela responsabilidade, né? Então, é sobre isso, pessoal. Vocês que estão aí pensando sobre gestão de pessoas, é sobre isso. É sobre você entender que é preciso existir uma preparação para que, às vezes, não é que você precisa estar 100% pronto, mas a pessoa sente que existe em você um cuidado, né, com o que você faz nas pequenas coisas, né, como a gente colocou, sempre nas pequenas coisas. Eu, quando faço seleções, e principalmente presencial, é completamente comportamental. Eu não olho currículo. Eu só vou olhar currículo com um filtro lá. Por quê? Porque você pode ter o melhor currículo do mundo. Se você não tiver o comportamento, não vai resolver. Então, se eu preciso de iniciativa e você não tem iniciativa, seu currículo não me ajuda em nada. Então, o currículo é importante como mais uma evidência para somar ao comportamento. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa com iniciativa, eu vejo uma pessoa que se preocupa em trabalhar em equipe, numa dinâmica ali na seleção, por exemplo, e eu vejo o currículo dela, que ela já fez um curso de liderança, ou que ela já teve a oportunidade de estagiar em alguma coisa que ligada a vendas, atendimento, alguma coisa, aquilo é mais uma evidência de que ela tem um potencial ali, né? Mas o comportamento, ele de fato, eu já vi uma história de uma pessoa que ela foi contratada num determinado lugar e depois, mesmo depois de sair, sempre teve as portas abertas. Disse assim, ó, no dia que essa pessoa tinha uma outra vocação, não parou de advogar, coincidentemente nessa área também, mas tem a formação em direito e tudo. E por um simples detalhe, sabe qual foi o simples detalhe? Que essa pessoa, num ambiente de estágio ali dentro de um escritório, o chefe, né, o dono do escritório estava fazendo um atendimento com uma cliente e pediu para a secretária, ou para a recepcionista, para alguém assim, pegar um copo de água, né, para poder servir e tal. E aí a pessoa reclamou, dizendo que não era obrigação dela pegar um copo de água, alguma coisa, resmungou aquela coisa. E ele foi lá, mesmo como estagiário, foi lá, pegou um copo de água e entregou. Ou seja, ele fez o que precisava ser feito, porque ele tinha iniciativa, que aqui dentro do RH, dentro da gestão, eu acredito que é a qualidade mais importante que existe, a iniciativa, porque com a iniciativa você consegue resolver as outras dificuldades. Então, e isso marcou de maneira tão profunda que o chefe dele, mesmo quando ele saiu, falou, ó, se um dia você precisar voltar, as portas sempre vão estar abertas aqui para você. Então, pessoal, o que a gente precisa entender é que se você é capaz de mandar um e-mail, de escrever, às vezes, uma peça complexa, a gente na área jurídica, ou de, enfim, tem conhecimentos tão complexos e fazer coisas tão complexas, será que você também não é capaz de servir um copo de água? Aquela história de quem pode mais, pode menos, né? Então, às vezes, você não entende que você pode estar perdendo o seu cliente por causa de um copo de água. Não adianta nada você ter, né, o melhor entendimento teórico sobre determinado assunto se você peca na hora de servir um copo de água, né? Então, gestão é sobre isso, pessoal, é sobre servir. Só para deixar o recado. Maravilha. Para as suas histórias, né? A gente queria saber de você, assim, qual foi o momento, assim, a gente falou do maior desafio, né? Exploramos bastante essa área de ter investido nessa segunda empresa. Imagino que é realmente algo, assim, imensurável, né? Ainda mais pra gente que está começando aqui no empreendedorismo, né? Mas aí agora me diz, assim, qual foi o momento, assim, de maior sucesso que você falou assim, e realmente esse momento eu vi que todos esses esforços valem a pena. Lógico que a gente não vai viver sempre em alta, né? Mas tem aquele momento da nossa vida que a gente fala assim, isso aqui valeu todo o esforço, toda a coragem, enfim. Pode ser no empreendedorismo, pode ser na vida, aí você pode ficar à vontade.
Eita, se me apertou. Era para você ter me passado essa pergunta antes. Então, Giovana, na verdade, eu nunca parei nem para pensar assim, né, nessa questão, na questão de empresarial, porque acabou sendo nunca chegando num ponto, digamos assim. Sempre foi uma coisa tão rápida que era uma empresa, aí acabou vindo a outra, que foi a IRM, aí veio uma outra, terceira e tal. Então, assim, eu ainda não parei nem para pensar nesse momento, assim. Eu me lembro, assim, muito bem que quando teve uma época, nessa época da IRM, que quando estava um pouquinho mais sobrecarregado e aquele momento mais conturbado, ele passou ali, deu um alívio bem grande. Naquele momento eu senti que era um momento assim bem tranquilo. Não era o ápice, digamos assim, mas pelo menos aquele momento ali, um determinado momento dentro desse contexto. É uma coisa curiosa, né? Porque já não é o primeiro empresário que fala pra gente que não chegou no sucesso ainda, né? Que acho que é um conceito bem subjetivo mesmo, né? Pensando agora no Andrinho hoje, o que você faria diferente para toda a vivência que você teve lá atrás? Tem algo que você faria diferente tendo o conhecimento que você tem hoje? Tá aí, até faria, mas eu acho assim que esse conhecimento que eu tive até hoje foi exatamente por conta das coisas erradas do que eu fiz lá atrás. Então, assim, eu imagino que com certeza, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu faria diferente, evidentemente. Mas foram essas coisas aí que acabou me trazendo essa mentalidade que eu tenho hoje. É uma questão de sequência, eu acho. Sim, eu também penso muito assim. Eu acho que tá, tudo bem, eu tenho a maturidade hoje, eu sofri, preferi não ter sofrido, mas foram exatamente as mesmas, todas essas coisas que aconteceram que me trouxeram até aqui. Exatamente. E não tem como a gente anular a nossa vida, né? Eu acho que, na verdade, a gente não teria a maturidade naquela época de maneira nenhuma. A maturidade que a gente tem hoje, a gente não teria naquela época. Eu acho que não teria possibilidade da gente ter a maturidade daquela época. Porque a gente não tinha vivenciado as coisas para adquirir a maturidade. E se fosse para você dar um conselho, assim, para alguém que às vezes quer começar a empreender, ou não tem essa coragem, né, que a gente falou muito aqui, ou uma pessoa que está pensando, assim, tem um negócio pequeno, está pensando em investir em uma outra coisa, enfim, um conselho, assim, que você acha que se você fosse dar para sua filha, assim, que quer começar um negócio, você daria, assim, sobre os desafios de empreender, né? Qual conselho você daria? Primeiramente, você precisa detectar se realmente é aquilo ali que se você acredita naquela situação. Se você acredita naquilo ali, eu acho que você tem que ser focado o tempo todo. Eu nunca fui de desistir, Giovana. Sempre quando eu quero uma coisa, eu vou atrás. Pensa eu fico até chato. Mas eu não sou de desistir fácil, não. Só quando não tem jeito mesmo. Quando não tem jeito, aí eu jogo a toalha. Mas eu vou até a última gota. Então, assim, sempre ter o foco, sempre acreditar naquilo ali, sempre crer em Deus, que Ele vai te ajudar a você conseguir o êxito e aí sempre se dedicar. O interessante é que todos os tipos de empreendimento, ele envolve pessoas. Essa é a parte mais complicada e é a peça-chave, porque você precisa lidar com pessoas. Não é fácil. Porém, se você conseguir domar esse leão, digamos assim, eu acho que a possibilidade de êxito é bem maior. Porque se você num empreendimento, você vai... se você tiver sócio, pessoas. Funcionário, pessoas. Fornecedor, pessoas. E o principal, clientes, pessoas. Então, o importante é sempre tratar as pessoas bem. Eu acho que sempre o foco é tratar as pessoas bem. As outras coisas são consequência. Tratar as pessoas bem, com educação. E o que Kid Jones falou aqui é exatamente aquela questão. Não é tratar o cliente como cliente, é tratar o cliente como pessoa.
entendeu? Ou que seja lá, que seja na própria empresa, aquele gesto que você teve na empresa lá, você teria que ter tido ele, tem que ter ele fora da empresa, como pessoa. Esquece que ele é o cliente lá, ele é uma pessoa. Trata ele bem, sirva ele. Jones falou, servir. Eu acho que ele foi em cima do foco principal, saber servir. Eu acho que a pessoa consegue um êxito bem maior. Eu acho que casou perfeitamente, assim, com a nossa visão até aqui do podcast sobre o que é o empreendedorismo, né? Essa questão de... Inclusive, um dos propósitos do podcast é trazer essa servidão, né? O servir as informações que a gente tem como pessoa aqui, como escritório, enfim, cada um na sua área, e os convidados que a gente pensa com tanto carinho em fazer o convite para trazer, justamente para trazer o conhecimento sobre empreendedorismo através das nossas histórias, porque é o que a gente sempre fala, assim, né, que a nossa história já é uma aula, né, sobre desafios, coragem, enfim, a gente tem muito o que passar para o outro, né, e eu acho que empreendedorismo tem tudo a ver com isso mesmo. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, né, sobre serviço, sobre pessoas, sobre relação entre pessoas, eu queria saber quem é Andrinho Pessoa. Andrinho Pessoa, eu sou uma pessoa bem, como é que eu vou dizer? Sou brincalhão, né? Procuro tratar as pessoas bem, servir todas as pessoas que mais precisar, né? Modo geral. E gosto muito de me divertir com meus amigos e com minha família também, né? Eu sempre falo também, por exemplo, que esse período de pandemia a gente acaba assim, tirando o bom do ruim, né? Que foi exatamente essa época que acabou tipo, ligando mais as pessoas, né? Onde as famílias, no caso, acabaram tendo que obrigados a ficarem mais juntos, digamos assim. É onde acaba, de uma certa forma, você parando às vezes para pensar um pouquinho mais, né? E aí acabando até a gente crescendo um pouco mais esses valores, no caso de cuidar das pessoas mais próximas da gente, das pessoas, dos nossos entes, no caso. Maravilha, chegou um momento de reflexão, mas antes de passar para o momento de reflexão, quero saber se quer fazer mais uma pergunta, participar. Não. Pode seguir. Porque se fosse voltaria para a mesma pergunta de sempre, né? Lá do início, que teria muito assunto. Porque a gente falou... Se deixar, eu volto. A gente falou um pouco sobre a questão do momento da contratação, né, sobre alguns aspectos, e sobre essa questão da gestão dentro do negócio, né, falar um pouco da questão de gestão de risco, né, de você ter esse cuidado. E dentro do negócio, só para a gente ter essa pergunta não estava no script, né, mas eu sei que hoje você tem quantos funcionários lá? Nas duas empresas, 28. 28. Essa questão de a função de cada funcionário tem algum tipo de pré-definição, assim, para você organizar no sentido de padronizar, ou é meio empírico mesmo, as pessoas ali no dia a dia, a cultura da empresa? Como é que isso, assim, os limites do que pode, o que não pode, né? Eu já ouvi dizer algo que fez sentido, que às vezes a cultura da empresa ela é revelada por quem ela contrata e por quem ela demite, né? Então, você vê ali quem de fato está alinhado com a cultura da empresa e quem não está. E assim, nesse sentido de gestão de pessoas no dia a dia, porque eu sei que ter funcionários é um grande desafio. É um grande desafio porque traz consigo uma grande responsabilidade, né? É uma pessoa nova, é uma personalidade nova. Então, se ela não estiver bem alinhada, ela pode sair dos trilhos, né? E pode levar a empresa toda, né? Porque um funcionário influencia o outro, né? A questão de você preparar
corrigir, né, falhas humanas naquilo que pode ser corrigido, né, até os limites de você saber se dá para continuar investindo na pessoa ou se realmente vai ter que dispensar a pessoa porque a pessoa realmente tá desalinhada, né? Até que ponto a pessoa tá jogando junto ou jogando contra, né? Não sei se já teve algum tipo de experiência que pudesse compartilhar, assim, para poder o pessoal que está aí com medo de, não, mas empregado não tem jeito, eu preciso contratar, ou qual seria o momento certo de você entender se você está trabalhando com... Tem funcionário sobrando ou está faltando a ponto de ter que contratar, ou vamos tirar uma pessoa porque o trabalho dá para fazer com uma pessoa a menos, enfim, até que ponto verificar se o funcionário realmente é viável dentro do negócio, se é o momento certo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu entendo que essa questão de contratação de pessoas, no sentido de não dar um passo errado nesse sentido, né? É algo muito... exige uma responsabilidade e existe uma complexidade por trás também, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso. A complexidade é tão grande que tu não tem noção. Você até comentou aí na questão de não sei se você tem uma empresa de seleção, para fazer seleção de funcionários. Eu faço como... É um dos serviços que eu presto também. Então você presta esse serviço. Sim. Eu acho que é do serviço que estava realmente faltando aqui na cidade. Porque, às vezes, até para a questão de avaliação, ela tem que seguir alguns parâmetros técnicos, porque vinha o técnico no final, comportamental, né? E aí, às vezes, a pessoa que é o profissional... Hoje eu acho que cada setor tem que ter seu profissional habilitado para tal situação, de Jones. Porque eu acredito que 80% dos nossos colaboradores, eles têm mais de 5 anos, ou até mais. Porque, assim, para eu precisar, a questão do tempo de trabalho deles, assim, então, assim, os nossos funcionários, eles costumam demorar bastante, entendeu? Mas existe a possibilidade, alguns que durante essa contratação, que você dá uma errada, você acha uma situação, ou às vezes nem é errada, é porque... o operacional acabou não fluindo da forma que se imagina. E aí acaba tendo que fazer realmente trocas. Não gosto de fazer, eu digo não gosto assim, porque para mim é o último recurso. O último recurso é esse daí. A gente chega nele só se não tiver os outros mesmo não sendo encaixados, né? E assim... Antes era até um pouco mais fácil da gente fazer, tanto que antigamente, para a gente selecionar os funcionários, eles tendem um pouco maior de tempo na empresa. Hoje já está um pouco mais complicado. Eu não sei, talvez seja por conta do mercado tá mais exigente, não sei se é isso, e que tem que ser. A gente tem que deixar isso claro, na verdade, o mercado, se o cliente está pagando para isso, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser bem assistido. E na verdade, o que é que acontece? Os profissionais é que tem que estar pronto para essa mudança de comportamento. Ou talvez não é nem mudança de comportamento, é um comportamento que já vinha lá e que está sendo observado agora. Então, essas contratações, elas hoje requerem um pouco mais de cuidados, de um pouco mais de uma coisa mais bem minuciosa. Tendo empresas que possam auxiliar nisso daí, eu acho bastante interessante. Legal. Já aconteceu de você estar no negócio e dentro dos seus negócios aí, né? Você perceber que estava com funcionário a mais do que era necessário e isso, ao invés de ajudar, estava atrapalhando? Eu acredito durante todo esse trajeto nosso aí, nunca aconteceu de ter, não. Sempre é até o lado inverso. A gente precisava de funcionário a mais, mas como eu falei, a gente precisava de uma certa equação financeira, aquele equilíbrio, né? E aí você até diagnosticava que estaria faltando mais um, mas a gente teria que ter um certo equilíbrio. E até que você achava
a forma certa e a pessoa certa também para aquela determinada função. Uma coisa importante também Gideon, é o seguinte, é que no próprio quadro, às vezes você faz uma contratação, é importante também isso. Já aconteceu conosco. Você faz uma contratação de determinado profissional e naquela função ele não se encaixa bem. Vale, às vezes, você chegar e tentar ver dentro do seu time se essa pessoa está desenvolvendo bem. Se não, vale a pena você trocar ele de função. Nós fizemos isso daí, por exemplo, tinha uma funcionária que era no laboratório, ela tinha sido contratada para uma função que eu imaginava que iria desenvolver bem, não rolou, mas é uma pessoa excepcional. A gente acabou transferindo de função e de empresa e foi a melhor coisa que nós fizemos. Joga duro e, assim, difícil ter uma igual ela naquela função que ela exerce. Maravilha. Então, ter essa sensibilidade, né? Para perceber quando o problema está na pessoa ou na função que a pessoa está exercendo, né? Porque também tem isso. Show de bola. Andrinho, chegou um momento que eu até te preparei antecipadamente, né? Que a gente fala que é o nosso momento de reflexão. Eu vou falar uma palavra e você pode completar com outra palavra, ou uma frase, ou um insight, enfim, como você... Eu assisti isso aí algumas vezes. E aí, só pedir para responder, esperar um pouquinho para responder, para nosso conseguir trocar lá com calma. Chegou o nosso momento de reflexão. Andrinho, para você, empreender é? Desafio. Família, Andrinho. Família, na verdade, para a gente é tudo. Porque qualquer situação que vá acontecer conosco, você pode ter certeza que ninguém na face da terra vai te dar o suporte que sua família vai dar. Um hobby de Andrinho. Jogar bola. Eu sou artilheiro nato. Jogador caro. Andrinho, o que é inegociável para você? A ética profissional. Essa daí não tem negócio nenhum dentro das empresas. Lá não tem negócio. Andrinho, muito obrigada. Assim, para a gente é uma honra imensa, imensa mesmo, trazer um profissional, um empresário como você no nosso podcast Amigos e Negócios. Deu muito pano para manga, eu acho assim, tem muita coisa legal aí para a gente passar para quem nos assistiu. Mas esse momento para a gente também é valioso, porque a gente quer que você, né, com toda a experiência que você viveu aqui com a gente, espero que tenha sido tão agradável para você quanto foi para a gente, que quem você acha que deveria estar nessa mesa também, em outro episódio, contando a história, compartilhando conhecimento, enfim, que a própria vida é uma aula, a própria vida da pessoa é uma aula, e a gente quer muito ouvir de você, alguém que você indicaria para a gente convidar para o podcast Amigos e Negócios. Doutor Wilton Adriani. Não é a pessoa mais adequada para estar aqui nesse lugar. E pode ter certeza que vocês vão aprender coisa. Porque ela é como um pai para mim. Apertou para cá, eu ligo, velhinho, tá acontecendo tal coisa. Ele vem com a resposta na hora. E você pode ter certeza que vai trazer muito conhecimento aqui para nós, né? Porque eu também vou assistir depois. Maravilha. Vamos escutar agora não, né? Posteriormente, a versão do pai oficial da IRM. Bom, é isso, pessoal. Tá chegando ao fim. Vocês viram que foi muito assunto, tem muita coisa ainda para poder discutir. Inclusive, já adianto que convidaremos novamente Andrinho para participar aqui. Já deixem o que vocês querem saber, que a gente não tocou no assunto hoje, que ele vai voltar. Já tô afirmando que é para não ter chance de ter um não. Mas, enfim, queria mais uma vez agradecer pela sua presença, pela partilha do conhecimento com a gente, que foi, assim, imensurável. A quantidade de conhecimento que você trouxe para a gente, que você trouxe para quem está do outro lado assistindo, foi muito importante. A gente conheceu um pouco mais, né, sobre gestão, ouvindo alguém que tem realmente o que falar, de fato. Então é isso.
Antes de finalizar, queria que você falasse para o pessoal aonde as pessoas te encontram nas redes sociais. Tá. Na verdade, a minha rede social pessoal, Instagram, né? @andrinho.oliveira, mas essa é fechada, é mais aquela questão mais restrita mesmo. E agora sim, agora as comerciais aí, lá, @laboratório.pesquisa, essa daí sigam lá sem dó, não tem dó, aumenta lá nossos seguidores lá, e @clínica_IRM_. Pronto. Dijones, onde as pessoas te encontram? @DijonesOeste e @progenial.academy. Gel, diga as suas. @Giovana Sampaio S, a minha pessoal. E @sinalverde.turismo, que é da empresa. Vocês me encontram no Ione Tainá, Porfeme01 e Mens.conceito. Vocês nos encontram também no amigos.inegócios. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Compartilhem com seus amigos, comentem muito e é isso. Até a próxima. Até mais. Valeu, tchau.